Olá, eu sou a Bruna Camargo e eu tô iniciando uma nova série aqui no Fórmula de Viagem para tratar de alguns dos assuntos que nos impedem de viajar, ou de começar a viajar, ou de viajar mais, enfim. Que são assuntos que não são exatamente assuntos técnicos, tá? Porque os meus assuntos até agora, o que eu vinha trazendo aqui nos vídeos eram, como você busca uma passagem aérea, como é que você busca o seguro viagem, como é que você sabe se uma viagem tá cara ou tá barata, como é que você levanta custos, enfim. Assuntos relacionados a isso, a parte mais técnica de viagem. E aí eu pensei, por que não trazer então assuntos em que a gente pode conversar sobre coisas um pouco mais abrangentes, digamos assim, e conversar sobre essas coisas que podem às vezes estar nos impedindo de viajar. Então a intenção dessa série de vídeos é falar mais sobre esse tipo de assunto, e aí eu vou revezar os vídeos que eu produzo junto com a outra série, que é a série Planejamento na Massa, que é essa série um pouco mais técnica, tá? E aí, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o que nos impede de começar a viajar. Então, eu quero abrir essa série com esse tema específico, tá? E por que isso? Porque é bem provável que você já tenha pensado várias vezes no assunto de eu quero muito viajar, gosto de viajar, mas você ainda não executou isso, não tirou isso do papel, ou às vezes você até não se permite pensar tanto assim nesse assunto, tá? Então, por isso que eu gostaria de falar sobre isso. E também eu gostaria de falar sobre isso porque na maioria das vezes a gente não percebe que quem está nos impedindo de viajar somos nós mesmos. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, não é a falta de férias, não são os filhos, não é a falta de companhia, não é nada disso. Tudo isso que eu falei são desculpas que a gente usa pra dizer que não conseguiu fazer ou que não vai fazer alguma coisa. Aí você pode falar assim, credo, Bruna, não é bem assim, né? Bom, o que eu tenho pra te dizer é que infelizmente é assim mesmo, a gente acaba usando essas desculpas, mas que isso não é necessariamente uma culpa sua. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Por que não é exatamente a culpa sua? Por quê? Bom, a gente tem na nossa cabeça, na nossa mente, diversos pensamentos paralisantes. Ou crenças limitantes, ou crenças paralisantes, você pode chamar como você achar melhor. Tem vários sinônimos para isso, tá? E esses tipos de pensamento, essas coisas que a gente acredita, elas se tornaram verdade na nossa mente por causa de situações que a gente viveu, de coisas que a gente ouviu ao longo da nossa vida, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Você passa, por exemplo, a sua vida jovem, desde quando você é criança, adolescente, escutando, por exemplo, a sua mãe falar que homem nenhum presta. Tenho certeza que talvez você não tenha escutado isso diretamente, mas você conhece alguém que já escutou isso muito da mãe, que homem nenhum presta. O que isso pode causar na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, por exemplo? Passar a vida inteira escutando da mãe dela que homem nenhum presta. A pessoa provavelmente vai passar a acreditar que nenhum homem presta, e isso, inclusive, comanda as ações dela, e você acaba, por alguma razão, se relacionando só talvez com homens que não prestam. Porque alguém te disse que homem nenhum presta e aquilo virou um padrão para você. Então, esse é um exemplo de uma crença que a gente escuta e a partir daquilo a gente se comporta daquela forma. Será que é verdade? Será que não é verdade? Às vezes a gente não pensa e a gente assume aquilo como uma verdadeira coisa. Outro exemplo. Dinheiro não traz felicidade. Essa também é uma crença que as pessoas falam muito. Outra crença que a gente tem também um pouco relacionada a dinheiro é que para a pessoa ser rica, ela deve ter feito alguma coisa de errado. Essa é bem comum também. Ou outra, por exemplo, é melhor ter saúde do que ter dinheiro. E aí, se você parar para pensar, por que uma coisa anula a outra? Por que é melhor ter saúde do que dinheiro? Por que eu não posso ter as duas coisas? E são crenças que a gente vai ali escutando ao longo da nossa vida. Outra bem comum, Deus ajuda quem cedo madruga. E aí, se você é uma pessoa que não gosta de acordar cedo, por exemplo, é bem possível que você se sinta super culpado por isso. Porque você escutou, talvez da sua família, do seu pai ou da sua mãe, que Deus ajuda quem cedo madruga. E aí você gosta de acordar mais tarde, começar a trabalhar mais tarde, e você se sente culpado por isso e nem sabe por quê.
Os exemplos que eu te dei aqui, que eu te trouxe, são bem, podemos dizer assim, bem clichês. São aqueles exemplos que a maioria de nós já deve ter ouvido de alguém, dos nossos pais, dos nossos avós, de algum tio, de alguma tia, de algum professor, enfim, de pessoas que a gente convive. Já tem outros exemplos de crenças limitantes, de pensamentos limitadores que são mais sutis, que eles vêm disfarçados, eles não parecem uma crença, ou é alguma situação bem específica que você viveu, e aí da forma como você absorveu, você criou aquela crença, tá? Eu ter falado para você que você tá rodeado dessas crenças não significa que você é culpado disso, isso não é culpa sua. Isso também não significa que você vai sair culpando outras pessoas disso, que agora que você ouviu que pode ser que de alguma forma teus pais, teus avós, as pessoas próximas a você possam ter te influenciado, isso não significa que a culpa é deles. Lá naquele momento que eles estavam te explicando, que eles estavam te passando aquilo, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham. Era uma realidade completamente diferente. É diferente de hoje, que a gente tem acesso a informações de autoconhecimento, que a gente entende o poder que as palavras têm, que as ações têm nas nossas vidas. A gente tem neurociência para explicar isso, programação neurolinguística, tudo isso veio nos provar que essas palavras e tudo isso tem poder na nossa vida, isso nos influencia. Então, a gente pode fazer diferente, munido dessa informação que os nossos pais, nossos avós, essas pessoas mais velhas na nossa vida não tiveram. A gente tem, então por que eu não vou tentar trabalhar e me livrar dessas crenças a partir do momento que eu sei que elas existem? Então, temos um caminho, temos uma solução que já nos difere das gerações que vieram antes da gente, tá? Bom, deixa eu te explicar um pouquinho mais, deixa eu te contar um pouco mais por que eu, uma pessoa que fala de viagens, que fala de planejamento de viagens, está aqui te falando de programação neurolinguística, de crenças limitantes e esses assuntos. Isso não é uma coisa de psicólogo, de médico, porque que eu tô falando? Bom, há anos atrás, quando eu estava começando a minha carreira, eu sempre busquei me desenvolver, principalmente em cursos e assuntos relacionados à liderança. Eu não tinha um cargo de liderança na empresa onde eu trabalhava, mas eu sempre gostei muito e eu sabia que para eu crescer eu precisava atingir cargos superiores, algum cargo de gerência, então eu queria desenvolver a minha liderança. No começo, a minha intenção para buscar esse tipo de desenvolvimento era isso, porque eu queria realmente desenvolver a minha liderança. Só que ao longo do tempo, eu percebi o quanto aqueles exercícios e aqueles conhecimentos que eu estava aprendendo, quanto aquilo podia ser transformador para mim como um todo. Porque ali eu estava descobrindo ferramentas de autoconhecimento, o quanto era importante um líder se autoconhecer para ele ser um líder melhor. E, na verdade, melhorar a liderança era só uma consequência. Se autoconhecer era realmente o mais importante, tá? Bom, e aí o que eu fiz ao longo dos meus anos de carreira? Eu busquei cursos de coaching, eu busquei cursos de liderança, como eu comentei, e eu cheguei, inclusive, a fazer uma pós-graduação em psicologia organizacional e coaching. E aí, com tudo isso, com todas essas coisas que eu passei, que eu aprendi, eu descobri as crenças limitantes, eu aprendi sobre elas, eu vi principalmente na minha pós-graduação, que eu tive várias cadeiras de diferentes linhas da psicologia, e eu aprendi bastante sobre crenças limitantes, aprendi também sobre os ciclos viciosos que muitas vezes a gente está inserido e a gente não percebe. Então a minha mente, ela se expandiu, ela se abriu para aquilo, eu recebi aquele conhecimento, entendi o quanto aquilo, como o nome diz, estava me limitando, o quanto aquilo podia me prejudicar, e eu queria descobrir quais eram as minhas crenças e que tipo de comportamento negativo eu estava reforçando, coisas que eu tinha visto, aprendido, vivido ao longo da minha vida, principalmente na minha infância e na minha adolescência. Então eu queria mudar aquilo. Bom, eu fui buscando, eu comecei a buscar que comportamentos que eu não gostava, por exemplo, não gostava em mim, comportamentos que eu não gostava nos meus pais, e fui tentar perceber se eu não estava fazendo alguma coisa igual. E, gente, quando a gente começa a perceber o que você faz e por que você faz, é um negócio meio
chocante, porque aí você começa a entender, você entende que por trás daquele seu comportamento tem uma razão, por trás do comportamento dos seus pais, dos seus avós, daquelas pessoas bem próximas a você no seu início de vida, elas têm uma razão também, mas isso não significa que você tenha que manter aquela razão. Então, quando você se liga, você se toca disso, você começa a perceber quais são essas crenças, é uma coisa muito doida, porque você entende por que você está gerando ou se comportando naquela versão que muitas vezes pode ser a sua pior versão, podemos dizer assim. Bom, eu não sei pra você, mas pra mim, ter percebido isso me motivou muito pra mudar, porque eu não queria ser daquele jeito, eu não queria repetir aquele tipo de comportamento que eu tinha visto durante a minha vida e que me incomodava, talvez nos meus pais, e que eu tava percebendo que de alguma forma eu também tava fazendo, eu também tava repetindo, tá? E bom, é aí que entra tudo que eu queria te falar. Eu não tô aqui só pra falar de viagem. Ai, faça isso, faça desse jeito, compre a passagem assim, compre assado, vá pra tal lugar, faça tal coisa. Não. Uma das coisas que eu percebi ao longo desses anos e que era importante pra mim era eu poder atingir a vida das pessoas de alguma forma, transformar elas, transformar a vida delas. E transformar a vida delas a partir de viagens é uma forma disso, porque foi uma coisa transformadora pra mim, foi uma coisa que me ajudou também a quebrar as minhas crenças. Primeiro, para eu conseguir viajar uma primeira vez, eu precisei quebrar crenças, e depois o fato de viajar e ver um mundo diferente me fez pensar em outras crenças que eu tinha e se elas faziam sentido ou não. Então, repassar isso pra você, fazer você ver o mundo dessa forma, enxergar dessa forma, e saber, você me dizer que eu te ajudei, que eu mudei alguma coisa na sua vida por causa disso, pra mim isso é muito, muito importante, isso é muito gratificante. Então, eu tô aqui te falando essas coisas além de viagem, porque pra mim é muito importante que eu consiga te atingir de outras formas também. Ou principalmente pra você que pode estar aí me vendo e não tá pensando, que eu posso viajar ou que eu posso fazer alguma coisa grande na minha vida. Então, poxa, se eu puder atingir você, vai ser incrível. Claro, na prática, não quer dizer que, porque eu tô aqui te falando tudo isso, que eu passei por todos esses treinamentos e cursos que eu fiz, que eu venci todas as minhas crenças limitantes, que isso não quer dizer que eu ainda não tenha pensamentos paralisantes, eu tenho. Eu já consegui quebrar vários deles, eu já consegui quebrar alguns ciclos que eu tinha na minha vida, que eu percebi que eram comportamentos que eu repetia, mas isso não significa que eu tenha quebrado todos eles. Mas eu me sinto confortável e apta para poder te ajudar nisso e para poder te falar, contando um pouquinho da minha história, falando um pouco desse conteúdo um pouco mais técnico, que é possível sim a gente quebrar essas coisas, tá? Então, vamos começar. Vamos começar a destrinchar isso e a tentar quebrar isso. Eu quero te falar aqui um pouquinho sobre a diferença entre se justificar e se desculpar. Bom, a justificativa, ela é uma forma da gente explicar alguma coisa que a gente fez, porque alguma coisa que a gente não fez direito, ou que não saiu exatamente como a gente esperava, enfim, a gente cria uma justificativa e tenta se explicar em relação àquilo. Já a desculpa, normalmente a desculpa ela é uma tentativa de explicação para alguma coisa que a gente ainda não fez. Então, a gente se justifica por coisas que a gente já fez e se desculpa por coisas que a gente ainda não fez. Mas por que eu tô te falando isso? Para te dizer que não existe só justificativa e desculpa. Existe também uma resposta lógica, existe uma explicação com razão por trás das coisas. O ponto é a gente ter clareza suficiente para saber que a gente está explicando alguma coisa realmente e não está se justificando ou se desculpando. Vou te dar um exemplo. Você dizer que ainda não viajou porque o seu próximo passo é levantar quanto uma viagem custa, por exemplo. Hoje você não tem, nesse momento você não tem dinheiro, mas você não olha para as pessoas e diz, eu não viajei ainda porque eu não tenho dinheiro.
Ou, ai, não tenho dinheiro e tempo. Não. Você fala, não, eu não tenho dinheiro nesse momento, mas o meu próximo passo é levantar quanto a viagem que eu gostaria de fazer vai custar. Porque a partir do momento que eu sei essa informação, eu vou começar a guardar dinheiro ou vou ver outras formas de aumentar a minha renda, por exemplo, para que eu possa realizar essa viagem que eu tô pensando. Isso não é uma desculpa nem uma justificativa. Você não viajou ainda e você tem uma razão lógica para dizer que você não viajou ainda. Não é simplesmente não viajei ainda porque não tenho dinheiro, porque fulano não me ajuda ou qualquer coisa do tipo. Você tem uma explicação para isso de verdade, tá? A gente, na prática, acaba usando principalmente a questão de tempo e dinheiro, né? Para se justificar e para se desculpar, como se tempo e dinheiro tivessem algum tipo de poder de decisão nas nossas vidas. Só que os únicos que têm esse poder de decisão somos nós mesmos. Por isso que eu te disse lá no começo do vídeo que o que te impede de viajar é você mesmo. É você mesmo que se impede de viajar. São esses pensamentos que te consomem e te levam para isso, tá? Então você acaba se impedindo. Outra coisa que a gente faz bastante, que não deixa de ser uma outra forma onde as crenças estão mascaradas por alguma razão, é quando a gente foca nas outras pessoas para justificar alguma coisa que a gente não que a gente fez, ou, né, se desculpar por alguma coisa que a gente não fez. Ai, fulano consegue viajar porque ele ganha mais do que eu. Ciclano consegue porque os pais dele pagam. O Beltrano consegue porque ele ainda não tem filhos, a vida para ele é mais fácil. E assim vai. E eu vou te fazer uma pergunta. O que falar das outras pessoas ou nos comparar aos outros vai resolver na sua vida? Vai te fazer viajar? Vai te fazer viajar mais? Não se sinta mal, não se sinta mal, calma. Esse pensamento eu também tinha. Ele era uma coisa muito, muito forte em mim mesmo. Nossa, eu dizia muito assim, ai, pra fulano é fácil. Eu não tenho que pagar conta nenhuma, não tenho uma casa pra bancar. E isso, um parênteses, isso pensando lá no meu início de faculdade, que eu tinha saído da casa dos meus pais, eu que me bancava, morava em outra cidade, enfim. E aí eu vi os meus colegas ao meu redor viajando pro exterior, fazendo uma viagem no meio do ano, no final do ano, enfim. Ou até os que tinham oportunidade não podiam aproveitar. Eu via dessa forma, eu consigo me lembrar dos momentos em que eu falei desse jeito, que para fulano era fácil. Não só em relação à viagem, sobre outros assuntos, inclusive, durante a faculdade, que eu falava, vai, não sei porque que fulano tá reclamando. A vida dele é assim, assim, assado. Gente, se naquela época eu tivesse um pouco da cabeça que eu tenho agora, que eu tenho hoje, eu teria dado um jeito muito diferente em vários desses assuntos, inclusive no assunto viagem. Eu poderia talvez ter viajado tanto quanto essas pessoas, talvez um pouco menos, porque de fato eu tinha menos condições financeiras, mas eu tinha como modificar a minha situação se eu quisesse. Então, o que ter reclamado dessas outras, não reclamar dessas outras pessoas, mas o que ter me comparado às outras pessoas, do que ter julgado a vida dessas outras pessoas ajudou na minha. Não me ajudou. Só me atrapalhou, me paralisou. Eu me vitimizei em cima da história de outras pessoas. E isso não resolve nada. Hoje eu percebo isso por tudo que eu passei, que não faz sentido e eu mudei a minha forma de pensar. Isso não quer dizer que às vezes um tipo de pensamento assim não venha na minha cabeça, às vezes vem, mas eu logo percebo e corto ele, porque eu sei que não vai me levar a lugar nenhum. Me comparar a outra pessoa. Bom. Aí você tá aí talvez pensando, caraca, Bruna, você não me deu nenhuma boa notícia até agora. Você só tá me mostrando que eu tô usando desculpas pra começar a viajar, ou usando desculpas pra começar alguma outra coisa na minha vida. Você vai me ajudar a sair dessa? Bom, eu vou te ajudar a sair dessa. É isso que a gente vai começar a ver agora. Eu vou começar a conversar um pouquinho com você sobre isso. Mas uma das primeiras coisas que eu quero te lembrar, e que é um dos meus objetivos aqui,
é te mostrar que a responsabilidade da sua vida, a responsabilidade por essas ações é sua. A responsabilidade é sua. É importante que você consiga enxergar, a partir dessas coisas que eu falei, que dar o próximo passo só depende de você e não das questões externas que estão ao seu redor. Você só está usando elas como muletas. Só como justificativas, como pontes para você não fazer alguma coisa, ou não, enfim, dizer alguma coisa, tá? Mas vamos lá. A gente vai ressignificar alguns desses pensamentos agora, tá? Eu não vou começar... a gente vai fazer um exercício aqui, tá? Eu vou te apresentar alguns passos aqui desses exercícios para que a gente pense nisso. Só o que a gente não precisa, talvez, nesse momento, é pensar em alguma coisa muito crítica e muito profunda relacionada a crenças limitantes, porque existem pontos específicos, detalhes que são mais profundos na nossa vida, que às vezes a gente precisa, inclusive, de uma ajuda profissional, como um psicólogo, até um processo de coaching completo também. Então, eu vou te dar alguns exemplos e a gente vai tentar exercitar, talvez, alguma crença não tão crítica. Ou tentar encontrar realmente a crença que está nos impedindo de viajar, tá? Antes de começar a te dar os passos, eu vou te falar um pouquinho, vou te dar alguns outros exemplos de crenças, de pensamentos limitadores que a gente usa às vezes e não percebe, porque eles, como eu falei, às vezes eles são sutis, eles vêm disfarçados de uma coisa que parece muito, muito comum, e aí a gente não se toca que ali tem talvez uma crença, tá? Um exemplo. Sou muito velho para isso, ou sou muito novo para isso. Essa é uma crença danada. Porque às vezes você para e pensa em alguma situação, alguma coisa, às vezes até besteira, assim, às vezes é uma coisa que você quer usar, é tipo uma roupa. E aí você pensa, não, eu sou muito velho para isso, ou sou muito novo para isso é roupa de velho. N coisas, assim. Às vezes o exemplo que vem é uma besteirinha, mas é justamente para você poder conectar. Outro exemplo que a gente usa muito, e esse vem disfarçado de diversas formas. Não levo jeito para isso. Essa aqui é danada. Não levo jeito para isso. Não sou bom em matemática. Não sou bom em português. Não sou bom em ciências. Não sou bom no computador. Normalmente isso acontece quando a pessoa é um pouco mais velha. Ela fala, não sei mexer nessas coisas tecnológicas. Essa do não levo jeito para isso vem disfarçada de várias formas. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo nesse processo de começar essa vida de produção de vídeos, de produção de conteúdo. Eu precisava dar um jeito de editar o conteúdo que eu estava produzindo. E nesse momento eu não tenho como pagar para alguém fazer as edições dos meus vídeos. Então, eu precisei aprender a editar. E essa questão de não levo jeito para isso, em alguns momentos, esse tipo de crença me pega, porque me pegou com a parte de vídeos. Eu tava tão assim, tipo, putz, não tenho jeito para isso. Nunca pensei em editar vídeo. Como é que eu vou aprender isso? Esse programa é difícil de mexer, é complexo. Que eu cheguei a chorar diversas vezes editando vídeo. Eu tava ali, tipo, editando vídeo, precisava resolver alguma coisa. E eu chegava a chorar. Às vezes de tristeza real, porque eu não tava conseguindo fazer. E às vezes era de raiva, de não conseguir. Então era uma mistura de dois sentimentos. Só que chegou um momento em que foi tipo, não adianta eu continuar achando que eu não levo jeito pra coisa. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que me virar nessa parte, eu tenho que editar um vídeo. Então não adianta ficar dizendo que eu não levo jeito. E aí eu comecei a ir atrás das coisas que eu não conseguia fazer direito, das coisas que eu não entendia, ou quando eu precisava resolver alguma coisa, eu procurava um vídeo na internet. E conforme eu fui mudando a forma que eu pensava daquilo, e tipo, não é difícil, eu vou conseguir. Eu consigo resolver? Eu comecei a resolver. Eu não virei uma expert em edição de vídeo, não é a minha intenção, não quero ter uma carreira em edição de vídeo, é só porque realmente é uma ferramenta para o meu trabalho, então eu preciso. Mas eu aprendi o necessário
pra me virar e parei de dizer aquela história de não levo jeito pra isso. Esse também cabe muito bem naquela de eu sou desastrado ou eu sou desastrada. Teve uma época da minha vida também que eu falei bastante isso e as pessoas ao meu redor projetaram isso bastante. Bruna, tu é muito desastrada, e eu, sei lá, derrubava uma coisa ou esbarrava em alguma coisa e alguém ria e dizia, realmente, tu é desastrada. E aquilo virou uma verdade. E aí um dia foi um momento bem assim, eu acho que eu não lembro se eu tinha ido para uma aula da pós ou se eu tinha feito algum curso e voltou o assunto de crença limitante de novo e a professora deu algum exemplo parecido com isso, assim, de sou desastrado. Ela falou, será que você é mesmo desastrado? Ou você só tá programando o seu cérebro de forma que você realmente vai se tornar desastrado o tempo inteiro? E aí eu parei e pensei, nossa, isso é verdade? Porque eu não era assim, tão desastrada. Sei lá, às vezes você se bate, esbarra em alguma coisa, porque não presta muita atenção, mas não era uma coisa super evidente em mim e de repente virou uma coisa evidente em mim porque eu falava aquilo e as pessoas que estavam ali convivendo comigo no dia a dia também estavam falando. Então, eu imagino que aí na sua cabeça já tenham surgido vários pensamentos, vários momentos que você lembrou, que você teve algum exemplo de uma coisa que aconteceu assim com você. Vou te dar um outro exemplo, que esse também é muito forte. Eu não tenho sorte. Esse aqui também é um pensamento limitante bem danadinho. Eu não tenho sorte. E aí eu te pergunto, será que você não tem sorte mesmo? Ou será que também não é o mesmo caso do meu de eu ser desastrada? Eu programei tanto, o meu cérebro ficou tão programado para aquilo, será que o seu cérebro não tá tão programado para aquilo de eu não tenho sorte? Porque o que acontece quando a gente programa o nosso cérebro? Ele nos ajuda a executar aquela programação. Então, se você não tem sorte, ele vai te colocar em situações onde você não tem sorte. E você repete aquele ciclo. Então, você se coloca em situações que você não tem sorte, você reforça o ciclo, reforça a ideia de que você não tem sorte, você continua não tendo sorte. Então, é assim que essas crenças vão se instalando na gente, que esses ciclos vão acontecendo. A gente vai mentalizando, a gente vai se programando e aquilo vai entrando, vai ficando. Tá? Outro exemplo. Quem nasce pobre, morre pobre. Ou pobre só se ferra. Essa do pobre só se ferra eu já pensei várias vezes na minha vida. Às vezes a crença que está por trás do pensamento que te impede de viajar, às vezes não é uma crença necessariamente relacionada à viagem. Às vezes ela pode ser lá no fundo uma crença desse estilo aqui. Quem nasce pobre, morre pobre. Por quê? Porque por mais que você consiga fazer viagens mais baratas e que você consiga viajar de modo mais econômico, de alguma forma você precisa de dinheiro para viajar. E às vezes o que está te impedindo de viajar é uma coisa que está lá atrás. Porque se você sempre escutou quem nasce pobre morre pobre, e vou te falar, você não tem tanta consciência disso, você não percebe que é isso que pode estar te impedindo. Mas isso pode ser a coisa que te impede da sua vida financeira ser melhor, de você ter uma carreira melhor. Porque lá no fundo, pobre nasceu pobre vai morrer pobre. E aí você veio de uma família simples, veio de uma condição simples e você não consegue ir pra frente. Às vezes você nem entende por que as coisas não dão certo, mas porque o seu cérebro tá bem programado daquela forma e você nem se permite, você não consegue quebrar aquilo e seguir em frente. Então, às vezes a crença, ela tá mais enraizada, às vezes ela é uma coisa que não parece ter nada a ver com aquilo, com aquela consequência, mas é uma crença que tá lá atrás, tá? Mas tá, vamos parar de falar de crença, vamos tentar falar da solução, então. O que eu trouxe aqui pra gente tentar solucionar isso? E aí, quando eu falo solucionar, não pensa que só por ver esse vídeo e executar esse exercício também que a sua vida vai mudar da noite pro dia, que tudo que não dava certo ontem vai dar certo amanhã. Não é assim. O processo de ressignificar as nossas crenças, ele é um processo longo, porque é uma coisa que tá ali instalada na nossa cabeça, às vezes muito tempo, às vezes tá há muitos anos, desde que a gente é criança, outras a gente adquiriu na nossa vida adulta, mas enfim, existe um processo ali por trás. E aí, como você vai estar ressignificando, você vai estar criando um novo hábito e você vai precisar de tempo para que esse
novo hábito faça parte da sua vida, tá? Então, a ideia aqui é que a gente possa dar esse primeiro passo, que você possa refletir sobre isso e que você tente ressignificar, tá bom? Então, que exercício que eu trouxe aqui pra gente fazer? Eu trouxe um exercício da Sociedade Brasileira de Coaching, tá? Então, é um exercício que eu encontrei lá no site deles. De modo geral, a lógica do exercício eu conseguiria apresentar de forma intuitiva para vocês, mas eu quis buscar uma ferramenta oficial, um exercício recomendado por alguma associação de coaching, para que a gente tenha aqui um método validado de um exercício que realmente já foi usado por alguém e não só uma ideia aqui estruturada que eu trouxe. Então, eu quis realmente trazer um exercício. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai tentar identificar alguma crença, tentar identificar ela, tentar perceber que ela é uma crença e depois a gente vai tentar quebrar isso, questionar, criticar essa crença para daí a gente poder reprogramar, tá bom? Então, o que eu quero que você faça agora? Se você tiver algum papel aí perto de você, pega um papel, uma caneta, ou se você estiver me vendo no computador, seu celular estiver por perto, pega o seu celular para anotar, enfim, pega alguma coisa para você anotar. E reflete sobre situações que você passou na sua vida, que você deixou de fazer, que você queria fazer. E eu quero que você reflita o porquê desse comportamento. Esse é o primeiro passo, tá? Então, anota no papel isso, qual foi esse comportamento que você teve e por que você não fez isso ou deixou de fazer aquilo, ou até mesmo vamos pegar o exemplo de viagem. Por que você ainda não viajou? Ou por que a sua última viagem faz tanto tempo assim, tá? Se a primeira coisa que vier na sua mente for, por exemplo, não tenho dinheiro, tenta destrinchar isso. Por que você não tem dinheiro? O que está por trás disso? O que está te impedindo, talvez, de ter dinheiro? Então, tenta desenrolar isso, tenta encontrar um motivo, tá? E anota aí no papel. Se você quiser, pode parar o vídeo e fazer isso. Pensa, anota e aí depois dá o play de novo, tá? O próximo passo é você olhar para aquele motivo, para aquela razão, para aquele comportamento e reconhecer que aquela razão, que aquilo não passa de um pensamento. E que ele é um pensamento que inconscientemente virou uma verdade, mas que ele não é de fato alguma coisa real, ele é realmente só uma situação que aconteceu e você desenhou aquilo como uma verdade. Então, você identifica a crença e no segundo passo você reconhece que ela é uma crença, que ela é um pensamento limitador, tá? E aí você pode trabalhar com essas ideias que estão vindo na sua mente. A partir do momento que você fez isso, que você anotou essa crença, que você reconheceu que ela é uma crença, que você conseguiu perceber que ela não é necessariamente uma verdade, e aí, tudo bem se você não tiver conseguido perceber 100% agora que ela é ou não uma verdade, tudo bem, porque esse passo que a gente vai fazer agora é o de questionar. E eu vou te falar aqui algumas perguntas que vão te ajudar a pensar e a refletir se aquilo faz sentido ou não, tá? Por exemplo, essa crença que veio na sua cabeça tem algum fundamento? Ela tem alguma comprovação lógica de que, tipo, ela é real? Tem algum fundamento? Ou é só alguma coisa que alguém acha, ou alguma coisa que alguém falou, ou alguma coisa que alguém repetiu muito, tá? Outra pergunta que você pode usar nesse momento. Desde quando você pensa assim? E aí você pode perceber se é uma crença que tá com você desde sempre, tipo, meio que você sempre pensou assim, você não consegue identificar um momento, um tempo na sua vida em que você foi diferente daquilo, que você pensou diferente. Ou pode ser que, se fazendo essa pergunta, você perceba que é uma crença que você tem há pouco tempo e aí você consegue identificar o gatilho, qual foi o momento ou qual foi a situação que te mudou e te transformou e fez você pensar assim. Então, é para você se questionar. E outra pergunta que você pode usar é: será que essa crença tá mais me ajudando ou ela tá mais atrapalhando? Porque nem toda crença é ruim. As crenças que nos atrapalham são as crenças limitantes. As crenças que nos ajudam são as crenças impulsionadoras, as crenças positivas. Elas não são necessariamente verdades absolutas, mas elas não nos fazem mal. Muito pelo contrário, elas nos ajudam a seguir em frente. Então, nem toda crença é ruim. E nesse momento, você vai se questionar isso. O que provavelmente vai acontecer?
por toda a forma como eu conduzi o vídeo, as informações que eu trouxe, os exemplos que eu dei, é bem possível que agora o que tenha vindo na sua cabeça é alguma crença que acabe te atrapalhando. Principalmente porque o objetivo do exercício é identificar o que te impediu de fazer alguma coisa ou te impede de fazer alguma coisa. Então é bem possível que seja realmente uma crença que de fato te atrapalhe, tá? Mas você pode parar e fazer esse exercício ao contrário também em algum outro momento, olhar para alguma coisa que você fez e que você realizou e tentar identificar por que você fez e por que realizou para você encontrar uma crença que seja positiva, uma crença que te motive, tá? Bom, agora que você já sabe isso, sabe que crença que é, entendeu que ela é uma crença, se questionou, percebeu que talvez não faça aquilo sentido e principalmente percebeu que ela não te ajuda, a gente vai reprogramar essa crença, tá? Então, a gente vai remontar ela. E um ponto bem importante para a gente reprogramar uma crença é evitar usar a palavra não. Porque a palavra não, ela é negativa, ela é literalmente negativa para o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro escuta a palavra não, ele não, é como se ele não entendesse direito. Então, quando é não para ele, é realmente uma negação, é uma coisa que não é. E aí ele se confunde. Então, quando a gente fizer a reprogramação, é importante que a gente reprograme essa crença sem usar a palavra não, tá? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Eu vou te dar, inclusive, um exemplo meu que tá acontecendo agora e que eu tentei usar aqui pra gente desenrolar no vídeo para que eu pudesse te dar mais exemplos. Eu parei para pensar o que tinha acontecido recentemente comigo. E aí eu usei como exemplo o fato de, recentemente, eu ter encontrado com uma amiga na rua, ter visto ela na rua. E é uma amiga que faz muito tempo que eu não vejo, faz muito tempo que eu não converso, eu acabei me afastando. E eu pensei, vou mandar mensagem pra ela, vou dizer, te vi, como é que você tá? Vamos marcar um café e tal. E eu acabei não fazendo isso. Eu acabei não mandando mensagem, enfim. E aí, aqui no exercício, eu fui parar pra pensar, por que eu não tinha feito isso? E aí eu pensei, será que é porque eu me sinto talvez envergonhada, porque eu parei de falar com ela lá anos atrás, mas eu também não fui a única que parou de falar? Ou será que eu tenho medo da reação dela, de ouvir que, tipo, ou dela não me responder, ou dela me responder de um jeito mais só por cima e não me dar corda? Qual é o medo que tem aí por trás? O que tá me impedindo, talvez, de mandar mensagem pra ela? E aí, de que forma eu poderia reprogramar nesse exemplo? Eu poderia reprogramar que, por exemplo, eu poderia me dizer dessa forma: tá tudo bem eu mandar mensagem pra uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Eu vou dizer pra essa pessoa que eu lembro dela, que eu resolvi mandar uma mensagem, perguntar como é que ela tá, e não tem nenhum problema disso. E aí eu adiciono uma questão nessa reprogramação, porque o que poderia acontecer aqui? Tudo bem, tá tudo certo eu mandar mensagem pra alguém que eu não vejo há muito tempo, perguntar como é que essa pessoa tá. Mas pode acontecer dessa pessoa não me responder ou, como eu falei, não me dar muita corda. E aí eu posso gerar uma frustração e ao invés de eu resolver um problema, eu crio outro. O que eu posso adicionar nessa reprogramação? Que tá tudo bem se ela não me respondeu, se ela não me mandar mensagem, se ela não me der atenção, porque isso não é culpa minha e não é um problema meu. Então, ela não ter falado comigo, não ter me respondido, não é minha responsabilidade. Eu fiz o que eu gostaria de fazer, que era mandar uma mensagem pra ela, demonstrar atenção e carinho de alguma forma, e se ela não me respondeu, tá tudo bem. Então, se eu reprogramo dessa forma, eu evito uma possível frustração e evito de criar uma outra crença, porque eu poderia estar resolvendo o problema, mas está criando outra crença, tá? Vou te dar outros exemplos, que talvez fiquem um pouquinho mais fácil. No exemplo que eu dei de não levo jeito para isso, né? Não consigo fazer alguma coisa. Como é que você pode reprogramar essa crença? Você pode reprogramar da seguinte forma. Vou te dar um exemplo aqui. Eu escolho buscar o conhecimento que eu necessito para aprender uma nova habilidade. Então, a partir do momento que você se depara com algum obstáculo, com alguma questão, alguma coisa que você precisa aprender, mas que é uma coisa que soa diferente, é uma coisa que soa estranho, você nunca viu aquilo, ao invés de você olhar para aquilo com estranheza e pensar, pá, não dou jeito para isso. Não, você fala, não, tudo bem. Eu escolho procurar o conhecimento que eu preciso para aprender o suficiente aqui dessa nova habilidade. E tá tudo bem.
E você não usa a palavra não, você fala eu escolho buscar o conhecimento. Outro exemplo, pra gente tentar resolver aquela crença de eu não tenho sorte. Você pode falar alguma coisa assim, como eu aceito e entendo que eu tenho autonomia sobre todos os aspectos da minha vida que eu tenho controle. Porque a gente não tem controle de absolutamente tudo na vida, né? Mas vou te dar um exemplo de coisas que a gente tem controle. A forma como a gente cuida da nossa saúde, a gente tem controle. A gente não tem controle, talvez, de alguma doença específica que possa vir a surgir na nossa vida. Aconteceu por alguma razão. Mas você tem como cuidar da sua saúde, da forma como você cuida da sua saúde, você tem controle. A forma como você se relaciona, por exemplo, com a sua esposa, com o seu esposo, namorado ou namorada. A forma como você se comporta no seu trabalho, como você se comporta com seus colegas de trabalho, com o seu chefe. Você tem autonomia, você tem controle sobre isso, é a sua forma de se comportar. Não é a forma do outro. Porque a grande questão não é o que você vai fazer a partir do momento que outra pessoa faz tal coisa com você. Então, esse comportamento você tem responsabilidade. Vou te dar um outro exemplo. Nesse caso do não tenho sorte. Vamos supor que você tá andando de carro, tá lá de boa e alguém bate no seu carro. Você poderia dizer, putz, não tenho sorte. De novo bateram no meu carro. Ou não, a partir do momento que você tem responsabilidade das suas ações, da forma como você se comporta e acontece uma coisa dessa com você, você diz, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, não é minha responsabilidade. A pessoa que bateu em mim, porque comigo estava tudo certo, eu estava na velocidade correta, eu estava com a sinalização correta, eu estava parada com a distância correta, eu estava fazendo tudo correto. A responsabilidade da minha condição no trânsito, eu tinha atingido perfeitamente, eu estava dentro do que é correto. A outra pessoa é que por alguma razão não estava prestando atenção em alguma coisa, ou não estava com o carro na forma correta, ou não tinha deixado a distância certa e precisou frear e não deu tempo e bateu em mim. Então tá tudo bem. Eu tenho responsabilidade sobre a minha parte, eu sei que eu estava fazendo o correto e você aceita isso. Inclusive, isso vai fazer você nem se estressar com uma possível batida de trânsito, por exemplo. Às vezes parece besteira, assim, a gente escutando e pensando, não é verdade. Mas é super normal, porque é uma coisa que tá bem dentro da nossa cabeça. Então, o exercício é realmente esse, ressignificar. É olhar para aquilo de outra forma e sempre olhar de uma forma positiva. Então, tentar tirar o não da frase, tá? Outro exemplo, pra gente tentar matar, talvez, ressignificar aquela frase de quem nasce pobre morre pobre, por exemplo. Você poderia dizer alguma coisa como eu nasci numa família simples, com pouco estudo, só que eu tenho a responsabilidade e a possibilidade de mudar essa realidade. Eu tenho o poder de mudar essa realidade criando ações e executando essas ações para que eu tenha uma vida melhor e a minha família tenha uma vida melhor. Olha o quanto isso é poderoso, olha o quanto é diferente de pobre nasce pobre, morre pobre. Você está se colocando de forma diferente, não. Eu vim de uma vida simples, de uma família com pouco estudo, mas eu tenho condições de mudar a minha realidade. E para isso eu tenho que criar ações, executar essas ações para que a cada dia eu dê um passo para uma vida melhor. Essa ressignificação, ela tem um efeito muito poderoso na gente. Ela traz um movimento para a vida que é grandioso. E por que eu falo movimento para a vida? Porque às vezes você tá lá, de boa, parece que tá tudo bem, tá tudo certo, não acontece nada demais. E às vezes nesse não acontece nada demais, é justamente isso. Você tá lá, de boa, aí você olha pra vida da pessoa do lado e diz, interessante, né? Acontecem umas coisas interessantes na vida dela. Ela viaja bastante, né? Que legal, mas comigo nunca acontece nada. Talvez nunca aconteça nada justamente por isso, porque você tá com todos esses pensamentos que estão te limitando. E a partir do momento que você consegue identificar e consegue começar a quebrar esses pensamentos, você vai se movimentar. Você vai trazer movimento para sua vida. E quando eu digo movimento, não precisa ser nada radical de hoje você é uma pessoa que tá sempre no sofá, para amanhã você tá largando tudo e indo viajar o mundo por 3 anos. Não é isso. Não é isso mesmo.
porque a gente precisa fazer as coisas com calma e cada um tem o seu tempo. Planejamento para fazer a mudança é importante. Mas você tá gerando esse primeiro movimento, você tá fazendo essa primeira parte. Então, era esse o principal objetivo desse vídeo. Era te mostrar que tem uma coisinha aí por trás que pode estar te impedindo de fazer alguma coisa. E essa coisinha é a crença limitante, é o pensamento limitador. E que existem sim formas de você modificar isso. Então, o exercício aqui era para você exercitar um pouco. E aí, era essa a ideia desse primeiro vídeo mesmo. Te fazer dar uma acordada, pensar nisso, se ligar que talvez tenham coisas ali por trás que estão te atrapalhando, tá? E aí, quais seriam os próximos passos? Realmente, os próximos passos, a partir do momento em que você identifique e começa a pensar diferente, você vai precisar criar ações e colocar algumas coisas em prática para que você possa realizar essas coisas que você gostaria. E a viagem, claro, é uma delas. Então, nos próximos vídeos que a gente vai ter aqui nessa série, eu vou falar de mais questões como essa, questões comportamentais que vão te ajudar a chegar nesse próximo nível, a chegar nesse próximo passo. Vou te dar um exemplo. A gente pode conversar aqui nessa série sobre formas de você gerar, por exemplo, renda extra e de que forma você muda o seu comportamento, como é que você busca isso, enfim. Outro exemplo, você poderia talvez trocar de emprego para ter uma condição melhor, para poder fazer as coisas que você gostaria, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa série, sobre essas mudanças de mindset, essas mudanças de pensamento, sobre essas coisas diferentes que você pode fazer para começar a realizar os seus sonhos de viagem e outros sonhos que você quiser, tá? Mas aí eu vou deixar para falar em outros vídeos, porque senão esse aqui vai ficar gigante, eu já me empolguei, já falei bastante, tá bom? Bom, eu quero saber o que você achou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, se eu consegui fazer alguma pequena diferença aí, se durante o vídeo você conseguiu identificar alguma crença, algum pensamento que te atrapalha, então me conta aqui. Se você, por acaso, não se sentir confortável para contar aqui nos comentários do vídeo, não tem problema, me manda uma mensagem no direct, se você estiver me vendo no Instagram, por exemplo, ou se você estiver me vendo no Facebook, pode me mandar uma mensagem, enfim, mas me deixa saber que de alguma forma esse conteúdo te ajudou e te mudou e vai te fazer viajar logo, ou vai te fazer pelo menos traçar os próximos planos para que a sua viagem saia do papel, tá bom? Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo aqui da série.